A situação é crítica. 81% dos hospitais da rede privada de São Paulo estão com os leitos de UTI ocupados entre 80% e 100%, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hospitais Privados. Da pena aqui no Hospital Albert Einstein não tem mais vaga. Todos os leitos destinados a pacientes com Covid-19 e outras doenças já estão preenchidos. A taxa de ocupação é de 104%, ou seja, algumas pessoas já aguardam na fila. No Hospital Sírio-Libanês não há filas neste momento, de acordo com o gerente de práticas médicas. Mas a rotatividade é grande e alguns pacientes internados em outras unidades esperam uma vaga para serem transferidos para lá. O que acontece, eventualmente, é que, por vezes, pacientes gostariam de vir ao Sírio-Libanês e estão internados em outros serviços. Por vezes, eles aguardam um tempo maior para conseguir uma vaga no Sírio-Libanês para serem transferidos. E isso pode, sim, gerar uma certa fila. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19 no Hospital do Coração chega a 86% e já atingiu a capacidade máxima em relação aos outros leitos. Diante desse cenário, a preocupação é grande, principalmente com o que vem pela frente. A projeção para as próximas semanas, ela merece uma atenção muito grande de todos nós. Nós temos que interromper de forma muito efetiva a capacidade do vírus, a transmissão do vírus, que em algumas regiões do Brasil está crescendo acima do que crescia na primeira onda. 52% dos hospitais da rede privada estão tendo que cancelar cirurgias e atendimentos eletivos. Mas a maioria afirmou que não consegue ampliar a quantidade de leitos. E se os números se agravarem, será necessário priorizar as internações. Para a gente não ter que chegar num cenário de racionalizar leitos, que é o cenário catastrófico em saúde, a gente gostaria muito de conseguir uma medida em que a gente conseguisse atenuar a contaminação generalizada que a gente está vivendo. É necessário que a gente, como população, faça alguma coisa para conter esse avanço dos números. Eu entendo que a juventude, nesse momento, ela tem que retomar as precauções e os cuidados. Eu acho que o Carnaval, Natal, Réveillon, Carnaval, Verão, está contribuindo para a atividade social voltar quase ao normal. E nós estamos, eu diria, no momento mais preocupante da pandemia. O senhor esqueceu de falar as eleições, mas desde as eleições eu avisei. Desde as eleições eu avisei. Não avisei? Então põe na tela aí o eu avisei. Alerta vermelho. Agora, mané. Depois que acabaram as eleições, agora, mané. É agora. Agora que entra em alerta vermelho. E é um alerta vermelho, mas não é bem vermelho totalmente. Acho que é cor de rosa, porque, sei lá, vai ver em janeiro como é que vai estar. E eu avisei, hein? Anota o dia aí. Você vai ver em janeiro como é que vai estar. Você vai ver agora, depois dessa zona eleitoral que nós tivemos, e depois desse fim de ano que nós tivemos aí, Natal e Réveillon. Ninguém respeitou nem zona eleitoral, porque as eleições teve gente pra caramba na rua, muitos locais houve aglomeração, muito político fez aglomeração, foi em culto religioso, foi em encontro com correligionários e daí por diante, foi buscar voto nas periferias e tal, não respeitaram as eleições. Natal e Ano Novo foi uma zona total. Eu quero ver como é que vai ser isso. Quero ver como é que vai ser isso. Daqui uns 15, 20 dias o número de casos que a gente vai ter aqui em São Paulo. O que você acha que vai acontecer aqui em São Paulo se continuar essa baderna que a gente está vendo aqui, ó? O que você acha que vai acontecer? Vai morrer gente pra caramba. E aqui, como tem mais gente, vai morrer mais gente. Bom, moral da história. Não digam que eu não avisei. Principalmente com o cinismo eleitoral que houve em São Paulo e no Brasil inteiro. O Dória começou a tentar tomar medidas mais sérias a partir do momento que o Bruno Covas foi eleito. E assim foi no Brasil inteiro, com algumas exceções. Os políticos foram negacionistas, cínicos e deixaram tudo aberto e permitiram reuniões, aglomerações e daí por diante. A maioria foi assim. Meter o Paulo Bolsonaro, que ele é negacionista, ele é mesmo.
inclusive está metendo pau em máscara, não deixe de usar máscara, continue com o distanciamento social, lave as mãos, álcool em gel, mas foram negacionistas que nem o presidente da República. Eles que meteram o pau no presidente foram negacionistas que nem o presidente. Aí nós estamos vendo a situação, eu fiz questão de botar as datas ali, que eu já estava prevendo que isso fosse acontecer, e aconteceu. Ainda mais com as variantes do vírus, que é o erro genético, né? Com essas variantes que nem se sabe se essas vacinas que tem aí combatem essas variantes, precisam ser adaptadas. E por isso o Brasil inteiro está caindo que nem um efeito dominó.